Bem, com muito prazer receber no meu canal o senador Jorge Cajuru. Já conversamos algumas vezes no meu canal. O senador Jorge Cajuru é um senador combativo, sempre lá na defesa do interesse da cidadania, sempre muito preocupado com a transparência, algo que nesse canal nós batemos muito nessa tecla, que é um princípio constitucional. E eu acho que o Brasil deve muito ao senador Jorge Cajuru e ao senador Alessandro Vieira ter demandado o Supremo Tribunal Federal no momento histórico, e o histórico aqui não é usado aleatoriamente, histórico, a pior tragédia sanitária da história do Brasil, que foi a CPI, que foi a Covid-19, a pandemia, que originou depois a CPI da pandemia, que concluiu seus trabalhos recentemente num belo relatório, que eu li uma parte dele, realmente fiquei impressionado e acompanhei todas as sessões. Senador, então, em meu nome, da minha família, não vou dizer do povo brasileiro, não tenho essa pretensão, agradeço muito o seu trabalho e colocaria uma outra questão para apimentar mesmo a nossa conversa. Orçamento secreto. O que é isso, senador Jorge Cajuru? Bom, inicialmente, Deus e saúde para você, Marco Antônio Villa, historiador, jornalista e melhor entrevistador do país. Um beijo grande em sua mãe e em todos que acompanham o seu canal no YouTube, onde quer que você esteja, pela credibilidade que possui. Eu fico feliz de você já entrar nessa ferida do orçamento secreto. Você acompanhou a votação no Senado por diferença de 2 votos, né? Ou seja, 34-32. O governo gastou dinheiro ali. Nós sabemos. Só existe corrupto, Marco Antônio Villa, porque existe o corruptor. O presidente Bolsonaro precisa parar de falar que no governo dele não tem corrupção. Porque a corrupção, para mim, não sei se você pensa do mesmo modo, o seu público, não é só roubar a carteira do outro, roubar o dinheiro do público. Há várias maneiras de você ser corrupto e de você corromper em seu governo. O orçamento secreto é uma corrupção que deveria, e se Deus quiser vamos conseguir, já assinamos eu, o Alessandro Vieira e o Randolfo Rodrigues, os primeiros que assinaram a CPI do orçamento secreto. Ela precisa de uma CPI. Nós temos que conversar diretamente com os parlamentares. Até porque, Marco Antônio Villa, alguns deles já confessaram publicamente até valores recebidos. No meu estado de Goiás, um senador confessou ter recebido 340 milhões, quando, por lei, anualmente, você só pode receber 27 milhões da sua cota individual e da sua cota de bancada. De 27 para 340, meu Deus. E aquilo que eu já falei para ti uma vez, nessa nossa conversa, que o mundo hoje, nem Jesus Cristo é de graça, nada de graça. Então, o que o Bolsonaro está gastando com o orçamento secreto tem que ser imediatamente investigado e, infelizmente, numa semana, só para não ser longo nessa resposta, você deve ter tido consciência de ontem, uma confissão pública do presidente Bolsonaro de que ele interfere na Polícia Federal. Né? Nós estamos com saudades daquela Polícia Federal, Marco Antônio Villa, que 6h30 da manhã acordava um corrupto e mostrava ao país. Então, não há nenhuma dúvida que essa Polícia Federal, consagrada lá atrás, hoje não é a mesma coisa, porque ela deveria estar trabalhando com quem confessou 1 bilhão de emendas para o estado do Acre. Comparado com o estado de São Paulo, é uma piada em relação à população, em relação à diferença de emendas, de verbas. Então, eu confesso estar revoltado e, para mim, não há outra forma melhor, como você colocou no início dessa nossa conversa, a importância da CPI. Para mim, a CPI é fundamental agora no orçamento secreto e mostre, dê nomes, dê caras, quem é que está recebendo dinheiro e em troca de quê? Porque não pode ser por amor ao presidente Bolsonaro.
Senador, e a PEC dos precatórios? Nós estamos agora no terreno do horror, é uma espécie de sessão horror da nossa conversa. A PEC dos precatórios, o que é isso? Como é possível o Legislativo autorizar o Judiciário a não o Legislativo autorizar o Executivo a não cumprir uma decisão do Judiciário, porque o precatório é o que tem de ser pago. E geralmente para os mais pobres, tem gente que morre e quanto sem receber o precatório. Como é que o senador vê essa questão da PEC dos precatórios? Também de forma triste, porque, Marco Antônio Villa, o governo fez uma pegadinha com o Congresso Nacional. Qual foi a pegadinha? Ele colocou o Auxílio Brasil dentro da PEC. Então, se você votar contra a PEC, o que o presidente Bolsonaro vai dizer, que ele adora fazer? Olha, a culpa não é minha. O Congresso é que impediu o Auxílio Brasil. Então, esse é um ponto que nos deixou em uma situação de saia justa. Agora, em nenhum momento você pode deixar de ver com clareza o que há de pior por trás dessa PEC dos precatórios. Então, esse lado negativo, esse lado sombrio da PEC, ele não foi discutido, ele não foi questionado. Então, a votação foi mais com medo da população ficar contra você em função do Auxílio Brasil, que, para mim, tinha que ser uma medida provisória à parte e que nunca deveria estar na PEC dos precatórios. Deixa eu aproveitar, que tem um gancho com a questão do orçamento, as emendas do relator, né? Hoje, um relator do orçamento é mais poderoso, acho que até que o presidente da República. E a maior parte da população brasileira não sabe quem é o relator e nem sabe que emendas são essas. Senador, o que é isso? Quer dizer, que novidade é essa de um relator poder dispor de bilhões e bilhões do dinheiro do contribuinte? Do dinheiro do contribuinte, do dinheiro do público, sendo ele, como você falou, desconhecido, né? Se sofrer uma torção no tornozelo na Avenida Paulista, vai demorar um tempo de 50 anos para identificar o corpo dele, né? Ninguém sabe quem é. Agora, a força que tem é exatamente como você colocou, Marco Antônio Villa, é de um presidente da República, né? Hoje, aqui em Brasília, muitos colegas que eu respeito, e eu sei que você também os respeita, senadores, dizem, Cajuru, o presidente da República hoje é o Arthur Lira. É um negócio, né, chocante, né? A forma como tudo está acontecendo aqui. Anteontem tivemos uma tensão enorme na sessão do Supremo, quando a senadora Simone Tebet cobrou do presidente do Senado um compromisso. Eu não sei porque eu não estava na reunião dos líderes, então eu não posso falar. Ela estava e pode falar. E eu conversei com ela depois dessa discussão, e ela me falou que Cajuru, pode imaginar o que você quiser, que nada é pior do que está acontecendo, Cajuru. Infelizmente, eu, terça-feira que vem, vou fazer, inclusive, um pronunciamento sobre esse tema que você aborda, como fiz ontem, aliás, anteontem, o da Petrobras, né? Certamente você sabe, porque você adora números, você foi o primeiro homem público do país, como jornalista, a mostrar os números revoltantes de privilégios do Supremo Tribunal Federal, e agora veio a Petrobras, esse ano, que conseguiu um lucro líquido de 50 milhões, a Petrobras conseguiu, de 2020 para 2021, de 50 milhões a mais do que o lucro somado dos 4 maiores bancos do Brasil: Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Então, como é que o presidente pode falar que o preço do combustível não pode deixar a Petrobras quebrar? Quebrar como, gente? Com esse lucro que ela obteve? E saber que o presidente da Petrobras, que não sabe o preço do gás, de 13 quilos, do botijão, ganha
250 mil reais por mês, uma fortuna, tal, né? Uma fortuna, é algo terrível. Deixa eu perguntar ao senador. Uma vez nós conversamos lá atrás, já faz algum tempo, do exercício da função parlamentar. O senador não é um político de ofício, é alguém, um jornalista que passou por várias áreas do jornalismo e tal. Diria Cláudio Coutinho, um polivalente no jornalismo. E outro dia eu vi a expressão ponto futuro, eu falei, opa, já ouvi isso em algum lugar, alguém disse isso nos anos 70, né? No final dos anos 70. Mas aí você teve a passagem por Goiânia e tal, e depois como senador, né, pela Câmara, e depois foi municipal por senador. Você está desiludido? Assim, assim, você acha que está conseguindo fazer tudo o que você queria fazer? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vale a pena ser senador? Olha, Marco Antônio Villa, eu respondo essa pergunta todo dia, não para um jornalista, para um historiador como você. Respondo para pessoas comuns que ficam preocupadas comigo, né, com o meu trabalho aqui, com a minha saúde e tudo. Eu falo, gente, vale a pena se você se dedicar para votar bem, para votar de forma correta, para fiscalizar, para ser um investigador como parlamentar e ser honesto em relação ao que você tem direito. Você tem direito, todo senador, sendo contra ou a favor do presidente Bolsonaro, ele tem de emendas 27 milhões de reais por ano. Eu decidi priorizar 95% do que eu tenho direito para a saúde, investindo pela primeira vez no Brasil no diabetes, em mini hospitais diabéticos, porém centros completos para atender desde o pé diabético até quem precisa fazer a cirurgia. Então, eu vou conseguir isso nesses 5 anos de mandato que ainda tenho, termina em 31 de janeiro de 2027, e depois sair pronto, né, 31 de janeiro de 2027, né, que é o último dia, o Roberto está me falando aqui. Então, eu tenho que dar satisfação, Marco Antônio Villa, ao que eu faço de forma transparente nas redes sociais, nas entrevistas que eu posso ter chance, que eu posso ter oportunidade, posso ter espaço. E isso é prazeroso, né? Você vê gente, mais de 1.000 cirurgias diabéticas e bariátricas no estado de Goiás, você saber que vai terminar o mandato com quase 8 centros diabéticos no estado todo, o Brasil afora querendo fazer, aí em São Paulo a senadora Mara Gabrilli quer fazer o mesmo centro diabético meu de Goiânia, em Ribeirão Preto, em Campinas, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte, agora em Fortaleza, o senador Girão. Então, você vê que uma causa sua vai virar nacional e no que tange a saúde, em todos os outros detalhes, né? Além do diabetes, tem um câncer. Eu atendo a 4 hospitais do câncer no estado de Goiás. Então, isso aí te dá felicidade, que você vai sair de cabeça erguida. Porque, Marco Antônio, ontem eu vi uma entrevista do João Dória dizendo que ele é contra a reeleição. Em relação a projetos que eu apresentei, eu sou o campeão de projetos com mais de 300 projetos em 3 anos, graças a Deus. O primeiro deles é o fim da reeleição no Executivo para presidente, governador e prefeito. O projeto está lá, engavetado. Então, se o João Dória é a favor, libera toda a bancada do PSDB, né, outros que falam que são a favor, e vamos votar, vamos colocar no plenário o fim da reeleição. Porque a gente sabe o preço que custa uma reeleição. O Fernando Henrique Cardoso comprou a reeleição dele. O Bolsonaro está, desde o primeiro dia de mandato dele, comprando a reeleição dele com dinheiro do público, com dinheiro do contribuinte. É desleal a concorrência do presidente Bolsonaro com os outros pré-candidatos à presidência da República, porque ele usa o dinheiro público para tudo, meu Deus do céu. Né? Todo dia ele está em plena campanha. Isso não tem cabimento. E aí vem a questão que eu sei que você tem pavor de ouvir, do fundão eleitoral. O fundão eleitoral banca candidatos também 1 ano antes da eleição, 2 anos antes da eleição. Tudo isso é realmente de causar indignação, né?
Falando nisso, pegando esse gancho, Cajuru, sucessão presidencial. Agora, bem, na prática a campanha já começou. Você mesmo destacou que o presidente da República está em campanha e não é de hoje. E tem outros candidatos também, que não pode dizer que é candidato, porque a legislação eleitoral proíbe, é uma certa hipocrisia, porque todo mundo sabe quem vão ser os candidatos, e já estão em campanha. Qual é a sua análise aí em Brasília, acompanhando para e passo aí as conversas, os acordos? Eu gostaria sempre que tivesse uma discussão de ideias, escrevo, falo, mas eu sou ingênuo. Acho que somos ingênuos, senador Cajuru. Como é que o senador está vendo a questão da sucessão presidencial? Até porque brigam as ideias e não os homens, né? Não é o que a gente vê hoje. A gente vê um fla-flu, né? Cada dia um ataca o outro da forma mais vil possível e não apresenta ideia, como você bem colocou, Marco Antônio Villa. Não consegue mostrar para nós, especialmente no campo econômico, o que nós podemos esperar desse candidato, né? A questão da terceira via, ela, para mim, é o meu sonho, evidente. Eu quero que a política saia da polarização entre Lula e Bolsonaro. Nenhum nem outro, ponto final. Agora, a questão da terceira via, ela precisa, na minha opinião, ser discutida de uma forma mais coletiva e menos individual. Ou seja, teria que ter a grandeza de entender o seguinte: olha, até março, o candidato que melhor estiver nas pesquisas verdadeiras, tipo um Datafolha, sei lá, o Ibope, se é que o Ibope melhorou, que antes eu não acreditava nele, mas mostrando quem estiver na frente, dar a ele a condição de seguir até outubro e se juntar a ele, a esse nome. É Ciro, é Moro, é Simone Tebet agora? Quem é? Porque se não houver na terceira via essa conversa, repito, uniforme, uníssola, vai ficar para os dois a polarização, os dois irão para o segundo turno e o Brasil não poderá dizer, olha, agora sim vamos. Não, agora sim vamos continuar com esse mesmo que aí está, né? Que é a grande decepção da história política brasileira, ou com outro, né? Que nós já sabemos o que vem junto com ele de munição negativa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, senador. O senador disse que quando o governo tem interesse para aprovar algum projeto e questões mais recentes agora envolvendo o orçamento secreto, ele usa de formas, vamos dizer assim, pouco republicanas, para ser educado, né? O senador Cajuru, se eu estiver errado, por favor, me corrija, é um senador independente, né? Está lá vendo o que interessa a causa pública e tal. O senador já teve alguma forma de uma coação, uma pressão? Eu lembro que dias atrás, ou um pouco mais, algumas semanas atrás, o próprio senador Cajuru disse: olha, estavam me oferecendo X para votar sobre Y. Como é que é isso, senador? Por favor, explique para a gente como é que isso funciona. Com prazer a você, Marco Antônio Villa, e ao seu público, porque um parlamentar empregado público ele não pode esconder isso da sociedade. Eu dou o nome. Claro que ninguém teve a coragem de chegar diretamente a mim ou de me telefonar, porque sabe que eu vou gravar. Eu prometi, no dia 1º de fevereiro, publicamente ao Brasil, que eu iria gravar toda a conversa com o político, porque o político fala uma coisa no telefone para você e 3 dias depois muda completamente. Então, comigo não. Fala comigo e sabe que eu estou gravando. Só vou colocar, claro, com sua autorização. Agora, não vem com mentira para mim. O líder do governo no Congresso do Estado do Tocantins é o senador Eduardo Gomes. O que ele fez? Ele se dirigiu ao meu assessor de orçamento, Marcelo Cruvinel, que está há mais de 16 anos no Senado Federal, é competente, é conhecido de todos como melhor assessor de orçamento, e falou diretamente para ele: poxa, o Cajuru tinha que estar do nosso lado. Se ele estiver do nosso lado, a emenda dele vai passar de 100 milhões por ano. O assessor me contou, eu fui e coloquei publicamente. Ou seja, aquilo que todo mundo sabe que existe, né, que os dois líderes do governo conversam permanentemente
tanto na Câmara como no Senado, né? E os deputados e senadores que aceitam a verba do orçamento secreto aceitam, sabendo quem fez a proposta, sabendo quem garantiu a eles o valor, né? E agora, uma denúncia feita por um deputado, você deve ter tido conhecimento, de que prefeitos, já no ato do recebimento da emenda, são obrigados a passar 15%, normalmente, para deputados e senadores. Então, eu dei nome, falei, pronto, acabou. E o senador que eu ouvi falar, por exemplo, o de Goiás, o Luiz do Carmo, ele deu uma entrevista lá em Goiânia, dizendo que ele já tinha recebido mais de 340 milhões. Não pode. Mesmo que ele falar que é de 3 anos não pode. São 27 milhões por ano. Como é que você recebeu mais de 340 em 3 anos? E não é só o meu estado, pelo amor de Deus. Estados de todo o Brasil, são deputados federais e senadores. Isso aí tem que realmente ser esclarecido, ser mostrado para a opinião pública. E eu repito, a melhor maneira é através da CPI. Valeu, eu agradeço muito o senador Jorge Cajuru, é sempre um prazer conversar com o senador, o pessoal que acompanha o meu canal, adora o senador, porque, como eu falava numa linguagem popular, não tem papas na língua. E no futebol, a gente pode dizer que o senador não tira o pé na dividida, né? E divide de forma correta, não é buscando o tornozelo do adversário e tal. Então, é sempre um prazer, e colocando essas questões de quem acompanha a política, o dia a dia, e que a gente fica indignado quando acontece formas pouco republicanas, né, do trato da coisa pública, e o senador sempre, e essa questão da transparência que eu vi, o senador faz questão de mostrar para onde vão os recursos, onde é gasto, aquilo, que isso é fundamental, né, para uma boa vida republicana. Então, agradeço muito, senador, por ter me atendido esse ano, foram várias vezes que nós conversamos, desejando a ele, a toda a família, a todo o povo de Goiás um Feliz Natal, e um ano que vem, que nós tenhamos um ano melhor que de 2021, que não foi fácil, né, senador? Marco Antônio Villa, você, com toda a sua história do Brasil, limpa, absolutamente honrada, sabe que nós temos uma tendência para um ano pior. Eu confesso a você que eu não estou otimista para o ano que vem, né? Especialmente politicamente, como isso vai acontecer. Agora, a gente tem que ter fé, né? O homem tem que ser otimista, evidente, tem que ter fé. É isso que a gente precisa ter na vida. Deus, saúde para você, para a tua família, mais um beijão na sua mãe, querida, em todo o seu público, e foi realmente cada dia desse ano que eu tive a oportunidade de conversar com você, um raro privilégio, né? Porque a gente aqui tem a liberdade, né, de conversar. Eu tenho visto seus comentários no Jornal da Cultura, e aqui cumprimento... Hoje eu estarei lá, hoje à noite eu estou lá. Então, hoje à noite estou lá. Eu não perco. Eu, Roberto, sempre estamos assistindo, porque a gente vê a liberdade que você tem para falar sobre o Brasil, sobre o presidente, os erros dele, as mentiras dele, porque ele é mitômano. Ele não é mito, ele é mitômano. Mitômano é quem tem a compulsão por mentira. É isso que ele é. Então, é todo dia uma mentira. Então, a gente vê um jornalista falar numa TV com essa liberdade é muito bom. Vamos continuar com ela e continuar com a fé para o ano que vem. Muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade. Um Natal justo e amoroso para você e para a sua família, especialmente para todo o seu gigantesco público. Valeu, obrigado.